Cruzeiro, mas começam a aparecer ideias para uma possível solução a curto, a médio e a longo prazo dessa situação difícil que o Cruzeiro está vivendo. Passamos toda a semana acompanhando as reuniões, entrevistando as pessoas que estão neste momento cuidando e levantando a situação financeira do Cruzeiro, para que na volta dos jogadores já possa haver alguma coisa mais consistente para informar ao elenco e também à torcida. E quem chega com a informação na turma do bate-bola é o Emerson Pacieri. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Léo Figueiredo, aqui nos acompanha na turma do bate-bola. Uma semana muito agitada, a política do Cruzeiro com novidades. O início dela começou na segunda-feira, esse trabalho do núcleo dirigente transitório, e a todo dia o que a gente percebe, todo mundo empenhado para resolver as situações financeiras do Cruzeiro, situações emergenciais que todo mundo sabe. Aqui na turma do bate-bola estão presentes o Carlos Ferreira Rocha, ele que é do frigorífico Uberaba e participa desse núcleo dirigente transitório do Cruzeiro na parte de marketing e publicidade, e o diretor comercial Renê Salviano. Boa noite para vocês. Vou começar com o Carlos. Carlos, de fato, as reuniões estão chegando a uma situação de dívida que todo mundo conhece, caos, parte financeira arrebentada do Cruzeiro. E as soluções? O que vocês vêm discutindo de soluções? O que dá para falar para o ouvinte da Itatiaia? Carlos, boa noite. Boa noite, Manuel. Boa noite, Pancieri. Boa noite a todos. Léo Figueiredo. Boa noite, Carlos. Boa noite a massa azul celeste. Pancieri, a situação que nós encontramos no Cruzeiro é uma situação assim catastrófica, né? A gente, não vou citar nomes, não quero fazer nenhuma atribuir a nenhuma gestão passada. A gente está olhando para frente. Nós não vamos pensar para trás. Pegamos um Cruzeiro endividado. A verdade, 700 milhões de reais. Por enquanto, né? Por enquanto, porque ainda tem o passivo trabalhista que provavelmente virão diante das novas demissões que estão sendo procedidas lá no clube. O que a gente pensa de imediato, né, está virar uma empresa para fazer uma reestruturação, tanto financeira, enfim, uma reestruturação geral no Cruzeiro. É a mesma empresa que fez o Flamengo, a reestruturação do Flamengo. E nós temos muita esperança com relação ao que virá. O que eu quero agora, o que a gente almeja, é que a torcida nos ajude. Hoje nós precisamos muito do torcedor. O Cruzeiro é um corpo composto de 9 milhões de células. Cada célula dessa hoje é importante. Então nós temos ações do sócio-torcedor que será lançado no dia 2. Existe inclusive uma movimentação nas redes sociais para aderir a esse plano de sócio-torcedor, e nós estamos muito confiantes. Tem algumas outras ações paralelas que nós iremos fazer também, né? E a gente conta com a torcida do Cruzeiro, que é uma torcida vibrante, que é uma torcida que nunca desamparou o Cruzeiro, e eu tenho absoluta convicção que mais uma vez essa torcida vai ajudar a levantar o gigante que está adormecido. Essa questão que foi colocada ontem, até pelo CEO Vitório Medioli, deixou muita gente apreensiva, né? O torcedor do Cruzeiro hoje ligou a manhã inteira aqui para a rádio, à tarde, quando falou em falência. Falência é algo que vocês trabalham ou seria uma última hipótese em caso de todas as alternativas que vocês têm para tentar reverter esse quadro do Cruzeiro, elas não sejam processadas? É esse o caminho, Carlos? Sério, o Vitório Medioli é uma pessoa de uma inteligência acima da média. Cara, fantástico. Medioli é fantástico. Eu não o conhecia pessoalmente, né? Vi reconhecer ele agora no Conselho Gestor, mas é uma pessoa sensacional. O que o Medioli quis dizer é que essa possibilidade existe, mas a nosso ver, essa possibilidade ela é a última instância. Ela não está em primeiro lugar. Evidentemente que nós temos aí provavelmente uma SA, que tem uma lei que está no Senado para ser votado lá, enfim.
são coisas futuras, né, a médio e longo prazo. Então, são situações a médio e longo prazo. Nós precisamos hoje de ações efetivas, emergenciais. E essas ações emergenciais, elas demandam a ajuda do torcedor. Nós não podemos aqui ficar imaginando que nós faremos mágicas lá no Cruzeiro e que vai cair do céu esse dinheiro. Não vai. Nós precisamos contar com o torcedor está do nosso lado, o torcedor cruzeirense, ele é apaixonado e nós precisamos dele. Então eu quero aqui fazer um apelo ao torcedor cruzeirense que nos apoie mesmo, que engaje nessa campanha do sócio-torcedor. Ações paralelas nós faremos também. Temos a ideia de uma contribuição do torcedor com um mural lá na Toca da Raposa, com o nome de quem ajudou, enfim, para eternizar esses torcedores na vida do Cruzeiro. Sobre essa situação até da falência bem explicada pelo Carlos, aconteceram alguns exemplos na Europa, mas é muito diferente aqui para o Brasil, né? Um grande exemplo é o Glasgow Rangers da Escócia, que ele tinha uma dívida de 26 milhões com o fisco, ele declarou falência, mudou o nome, recomeçou o clube, voltou 4 divisões atrás e o clube se reergueu. Para o Cruzeiro aconteceu uma coisa dessa, que seria a última instância. O Cruzeiro voltaria para a última divisão do Campeonato Mineiro. Aí teria que subir de divisão no Campeonato Mineiro para chegar na primeira divisão, para ir para a Série D de dado do Campeonato Brasileiro. Então é um projeto assim, isso aí tem que ser a última da última instância, como colocou o Carlos. Tanto para o Renê quanto para o Carlos, a minha pergunta é a seguinte. Pelo que eu apurei, o Cruzeiro tem aí para receber de TV, de pay-per-view, cerca de 15 milhões em 2020. Que seria o que o Cruzeiro receberia pelo pay-per-view. Cai de 80, 90, né, que cai muito por causa da Série B. Qual o impacto desse valor? No futebol a gente já sabe, a delimitação dos salários. Mas qual o impacto desse valor nas ações do clube? Porque para fazer uma ação, você precisa de dinheiro. Não é só, hoje muitas pessoas consideram, não, mídia é só rede social, ou só nas grandes, a Rádio Itatiaia, a TV Globo, isso tudo custa dinheiro para o clube investir. De onde vai vir esse recurso para poder transformar em recurso para o clube? Acho que vocês conseguiram me entender aqui, né? Primeiro, boa noite a todos. Boa noite. Esse é o Renê Salviano. Vamos lá. Eu entendo que dentro de um clube de futebol, a gente tem que a todo momento entender o momento do torcedor e trabalhar conforme o anseio do torcedor. Dentro da área comercial do Cruzeiro hoje, a gente entende que o Cruzeiro é um pedaço do Estado, que é um pedaço do país. Então a gente tem procurado replicar projetos de sucesso do país dentro do Cruzeiro. Um exemplo, os bancos digitais. Com a saída da Caixa Econômica, a gente criou um banco do Cruzeiro, justamente para suprir a ausência da Caixa. Criamos um banco próprio e óbvio que há necessidade do engajamento do torcedor. Esse projeto ele não tem risco para o Cruzeiro. Um outro projeto é a usina de energia fotovoltaica. Esse banco é o Digimais, não? É o Digimais. Mas parece que isso não deu o resultado esperado. Na verdade, como é um projeto novo, Emanuel, eu acho que é um projeto que ele é teste no Brasil inteiro. Não é que ele não deu certo. Eu acho que tanto no Corinthians quanto em outros clubes... Flamengo é semelhante também? É semelhante. Às vezes se almeja um número muito alto, cria uma ansiedade no torcedor de falar que o número é X ou Y, e eu acho que como é um projeto novo, ele deve ser testado. Primeira coisa quando se cria um projeto é não trazer possíveis prejuízos para o clube. Então quando a gente cria uma telefonia, cria um aplicativo de mobilidade urbana, que é o primeiro do mundo. Poxa, a empresa que mais contrata no Brasil, o maior empregador, é uma empresa de aplicativo de mobilidade urbana. Então, por que não ter o próprio do Cruzeiro? Então, tem várias iniciativas, te respondendo, né, que não trazem nenhum risco para o Cruzeiro, não requerem investimento. Isso é um fator primordial para entrar com qualquer projeto dentro do Cruzeiro e com possibilidade de receita. Um exemplo, a telefonia do Cruzeiro já tira R$18 mil por mês de custo do Cruzeiro. Hoje a gente não paga pela água que consome lá dentro, água mineral. A gente não paga pelo café. A gente acabou de fechar um novo patrocínio agora para ceder carne. Então, ou seja, os televisores e monitores do Cruzeiro foram todos permutados esse ano. Então, além de vender uma cota de patrocínio, além de criar uma propriedade, obrigatoriamente a área comercial do clube, ela tem que entender onde está o gasto e onde você consegue transformar isso em uma propriedade do clube. Ô Renê, o que dá para perceber no futebol brasileiro
não vamos pegar apenas o caso do Cruzeiro, mas os clubes brasileiros, praticamente sem exceção, eles conseguiram aumentar, duplicar receitas. O dinheiro que entrou no futebol é para todo lado. Basta ver as camisas hoje, tem na gola, tem nas costas, tem de lado, tem na manga, tem patrocínios. Mas na mesma proporção em que o dinheiro passou a entrar, o clube passou a gastar muito mais do que podia. Por isso é que, vendo os balanços que vão aparecer aí no exercício de 2019, que está terminando, houve muita entrada de dinheiro, mas também uma saída muito grande. Muito bem, quando o Carlos fala que o Cruzeiro tem ideias, e podemos perceber pelas entrevistas que já foram colocadas no ar aí, pelos dirigentes que estão neste momento assumindo o Cruzeiro, as ideias, elas estão mantidas e se espera que elas deem certo. Talvez nem todas, mas muita coisa vai ser modificada. Agora, ô Carlos, você que é do marketing e que participou das reuniões, tudo isso demora um pouquinho a acontecer. Isso não é da noite para o dia. Até a época do ano não é a das melhores. As pessoas estão viajando. Esse mês de janeiro aí tem matrícula de escola, tem IPVA, tem IPTU, tem tudo mais. E o futebol acaba, até que a temporada comece, ele acaba até ficando em segundo plano. Mas eu queria ir direto para uma pergunta para o Carlos, é o seguinte. As pessoas que já deram entrevistas aqui, e você sabe mais até do que eu, elas estão preocupadas com o dinheiro que o Cruzeiro tem que levantar imediatamente. O Cruzeiro precisa de pagamentos urgentes. Dívida da FIFA, dívida daqui, dívida dali, e principalmente essa situação de 4 meses de salários atrasados, além de ter um elenco muito caro. De onde que vai aparecer esse dinheiro inicial, esse recurso, de onde o Cruzeiro vai tirar para manter o elenco de pé e começar a temporada com jogadores que o Cruzeiro terá que discutir valores de salários, vai ter que fazer acordo. Jogador de futebol, se você falar que vai diminuir salário, é difícil aceitar. Eles fizeram contratos. Alguns jogadores que estão aí numa lista de jogadores caros no Cruzeiro, eles vão ter dificuldades em colocação em outras equipes, porque se você tivesse lá no Cruzeiro e já aparecesse uma proposta para A, para B, para C, eu tenho certeza que o Cruzeiro abriria mão. Mas são jogadores que estão até fora da realidade, não do Cruzeiro, mas do futebol brasileiro. Então, para não esticar muito, de onde vai aparecer o dinheiro para aliviar momentaneamente essa situação do Cruzeiro?